Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? O Senhor em nós, o Senhor conosco e o Senhor por nós. Amém? Graças a Deus nos reunimos aqui mais uma vez para buscarmos a face do Senhor, buscarmos o entendimento do Senhor, que Ele manifestará através da sua palavra, que nós vamos estudar agora. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque esse dia, Senhor, foi cheio da tua glória em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua unção, obrigado, Senhor, pela tua companhia, obrigado, Senhor, pela honra que nós temos em termos o Senhor vivendo em nós, graças a Deus. Senhor, eu quero rogar nessa hora por aquele que me ouve, Senhor, que ele receba do Senhor o entendimento advindo da tua palavra, para que, Senhor, assim como o Senhor vive, nós vivamos também. O Senhor é a nossa vida, graças a Deus. Fala conosco na tua palavra, é como lhe peço, em nome de Jesus. Prezados, essa palavra de hoje ela é muito interessante, porque ela já é, desde o passado, já vem cercada de mistérios. Mistério que o Senhor desvendou, mas não desvendou para aqueles homens que primeiramente a ouviram, exceto os apóstolos, os discípulos que o Senhor explicou. E essa palavra, ela é muito intrigante e é intrigante até o dia de hoje, porque ela é uma palavra difícil de ser lida e literalmente de ser entendida, mas ela é de uma singularidade, ela é de uma simplicidade, ela é de uma beleza, ela é de uma realeza, ela é de uma preciosidade, porque ela é de muito fácil entendimento, uma vez explicada. E ela se encontra aqui, no capítulo 6 de João, a partir do verso 50. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 50, diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém quiser comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dá da sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa absolutamente curiosa. Difícil de se entender num primeiro momento. Aliás, se o Senhor não nos explicar essa sua palavra, ela ficaria vedada ao nosso entendimento por muito tempo. Talvez para sempre. Mas o Senhor a explicou. E essa palavra, assim, ela é tão literalmente bruta, porque ele fala de comer uma carne e beber de sangue. O que aquelas pessoas ali que ouviram essa palavra pensaram? Gente, mas como é que pode ser um negócio desse? Será que nós vamos comer o braço desse homem, dar uma mordida na bochecha dele, comer a carne dele, beber o sangue dele? Como é que pode ser um negócio desse? Que coisa louca é essa, né? E muitas vezes, querido, a palavra do Senhor, Deus, ela é até hoje entendida dessa forma, de uma forma literal, de uma forma humana, natural, carnal, como nós temos o hábito de ver a vida, não é assim? Nós vemos a vida de uma absoluta, de uma absoluta falta de qualquer senso de qualquer noção de uma outra coisa, senão aquilo dos nossos olhos e os nossos ouvidos ouvem
aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente entende. Nós temos por costume entender a vida de uma forma muito cartesiana, principalmente quando diz respeito ao julgamento. A gente olha alguém ali na rua, né, mendigo, e fala, foi tomado por uma preguiça, isso aí, vagabundo, não gosta de trabalhar. A gente vê uma desavença conjugal, fala, isso aí, tá com outra já, tá com outro, né? Isso aí, ele é assim, mas a culpa não é dele, não, a culpa é dela. A culpa não é dela, não, mulher trabalhadora, a culpa é dele, preguiçoso, malandro. Não é assim que a gente julga as coisas? É assim. No primeiro momento a gente vai vendo, vai tendo essas impressões assim, e já vai falando sem saber das coisas, sem saber de nada, sem entender, né, os sentimentos que estão ali por trás, as motivações que estão aí permeando a vida de tanta gente e a nossa própria vida. O salmista Davi faz uma pergunta capital. Ele diz assim: quem entenderá os próprios erros? Por quê? Porque as coisas acontecem, nem sempre tem essa conexão ali com aquele fato material, aquilo que está diante dos nossos olhos, sabe-se lá, não é mesmo? Sabe-se lá a motivação das pessoas, sabe-se lá como é que determinadas coisas acontecem, não é? Mas nós somos assim. Então aqueles homens entenderam dessa forma. Ora, mas como é que pode ser uma coisa dessa? E o Senhor Jesus então vai explicar mais tarde para os seus discípulos que comer da carne dele, comer do sangue dele, beber do sangue dele, até o dia de hoje tem uma simbologia tão simples, tem um significado tão simples, que é assumir o Senhor Jesus por completo. Pessoas querem entender o Senhor Jesus como alguém que tem uma filosofia, que tem um ensino muito precioso, muito bom, mas só ficam aí. Ensino. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa muito importante, ele é uma pessoa, né, muito distinta das demais. Ele é um profeta, mas não aceita na sua integralidade que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer pelos pecados dos homens, para dar a sua vida pelos pecadores, para dar a eles, para dar a todos nós a vida eterna, mediante o arrependimento das nossas vidas. Então, o Senhor Jesus falou: olha, comer da minha carne e beber do meu sangue está em me assumir por completo. E eu sempre me recordo quando penso nessas coisas, né, de assumir o Senhor Jesus, eu penso em tantos homens e mulheres que acham a mensagem muito bonita, mas tem vergonha dela. Tem vergonha de dizer que tem fé, não quer ter fé, outros nem querem ter fé, porque julgam que é algo pequeno, algo de gentinha, algo de pessoas sem instrução, pessoas que se sentem tão importantes, mas tão importantes, né, que falam assim de fé como uma característica de alguém assim, sabe, muito romântico. Rejeitam o Senhor Jesus porque tem vergonha dele. O Senhor, numa das suas pregações, ele disse que aquele que o rejeitasse diante dos homens, aquele que se envergonhasse do Senhor Jesus diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Não vos conheço. Bem, numa outra explicação sobre esse tema, além de assumir o Senhor Jesus, dando um testemunho vivo diante de todos, assumir o Senhor Jesus como ele é, fala de uma obediência. Obediência. Quantos de nós admiram o Senhor Jesus, reconhecem no Senhor Jesus
a palavra de Deus, mas tem dificuldade de obedecê-lo. O Senhor Jesus orienta uma coisa e faz outra. O Senhor Jesus está instruindo uma coisa, mas está buscando outra. Está se esforçando por fazer outra. Assumir o Senhor Jesus significa também obedecê-lo em todas as coisas. Diz a palavra que o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós ficamos encantados, e devemos ficar encantados com a obra de Deus na nossa vida, se nós ficamos encantados com o Senhor Jesus por aquilo que Ele faz em nós, e não são poucas coisas e nem pequenas coisas, e um olhar mais atento ao que o Senhor Jesus faz, né? Podemos falar tantas coisas. O Senhor Jesus nos tem dado a vida, nos tem dado comer do melhor dessa terra, do mel que escorre da rocha, e a rocha é Cristo. O Senhor não tem nos dado o pior, mas Ele nos tem dado é o melhor. Estamos na presença do Senhor, que bênção, que honra para nós. Deus. Então, o que daremos ao Senhor pelos muitos benefícios que Ele tem feito por nós? Não foi a pergunta de Davi? Foi a pergunta que Davi faz, que te darei ao Senhor. Hoje nós já podemos responder. Podemos obedecê-lo. Obedecê-lo porque o Senhor se agrada mais da obediência do que sacrifícios. Não é mesmo? Olha, você talvez tenha proposto no seu coração, eu vou dar um dízimo na igreja altíssimo. Eu vou fazer uma coisa assim extraordinária. Ok, maravilhoso, isso é com você, as suas convicções, e, né? Não há o que mexer nisso, né? Mas olha, se você é desobediente ao Senhor, isso que você vai fazer vai ter pouco significado ou significado nenhum, porque o Senhor agrada mais em que se obedeça a Ele do que um sacrifício. É isso? Então, a palavra do Senhor Jesus, ela deve nos falar, nós que somos do ministério, nós que somos do trabalho, então, é muito melhor que nós obedeçamos o Senhor, que venhamos a oferecer a Ele os frutos de um grande trabalho. É melhor obedecer. Então, essa palavra de comer a carne do Senhor e beber do seu sangue nos fala disso, de assumir o Senhor Jesus, com as suas implicações, com o que isso quer dizer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então devemos assumi-la, ao invés de passar uma vida inteira lutando para o Senhor realizar este ou aquele sonho. Deveríamos lutar para que o Senhor fizesse a vontade dele na nossa vida. Assumir o Senhor Jesus. E quando nós vamos ver a história dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos irmãos, que depois assumiram o compromisso de levar o Evangelho até que ele chegasse até a nós nos dias de hoje, esses homens, Pedro, Paulo, João e tantos outros que estão ali na nuvem de testemunhos que nós nem conhecemos, que nem tão assim, que nem assim tão brilhantemente ou tão de forma tão explícita ou de forma tão ampla puderam testemunhar do Senhor como esses que nós já citamos aqui. Foram homens que de fato fizeram valer a sua existência de temor e de amor a Deus. Não fizeram conta das suas próprias vidas por amor ao Senhor. Então, comer a carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue nos fala disso, de ter uma vida plena no Senhor, em obediência e de acordo com aquilo que Ele requerer de nós, de cada um de nós. Comer e beber do sangue do Senhor Jesus nos fala disso, de obedecer o Senhor, que o nosso interesse, de alguém cujo interesse não é outro senão agradar o Senhor, agradar o Senhor Jesus, disposição permanente em cultuá-lo. Estamos na presença do Senhor, dispostos a fazer aquilo que Ele deseja a realizar através de nós.
Pode não ser algo grande, pode não ser algo humanamente falando honroso, né? Pode não ser algo que vai lhe conferir um troféu, pode ser até que venha nos colocar numa condição de anonimato. Amém, glória a Deus. Mas se o Senhor determinou, se é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, graças a Deus, obedecê-lo. E por quê? Porque nós somos gente que já entendeu que comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue é assumi-lo por completo em tudo aquilo que Ele requer de nós, espera de nós. Uma outra situação de assumir o Senhor Jesus nos fala, sabe de quê? Nos fala de gente que tem vergonha de dizer que é crente, dizer que crê no Senhor. E aí eu fico observando assim como é que a pílula, né, vai sendo dourada, né? Não quer ser chamado de crente, aí quer ser chamado de cristão, né? Cristão é mais bonito que crente, né? Aí não quer ser, diante assim da roda, não quer falar que teme a Deus, porque tem receio de ser ali, de não ser aceito, de ser desprezado ali pelos demais, de achar que aquele que tem a fé, né? Porque tem a fé, é alguém com a menor qualificação, é alguém que não merece exatamente estar na condição em que está. Muitas vezes, vergonha de Jesus. Comer a carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue significa testemunhar diante dos homens a vida, a graça e o nome do Senhor. E o Senhor, Deus nos fala de comer da sua carne e beber do seu sangue, assumir o Senhor, foi na história de Maria e Simão, né? O Senhor Jesus foi convidado para ir no jantar na casa de Simão. Chegou ali, Maria o reconhece que estava ali na festa, pega um vaso de alabastro, quebra o vaso, não é mesmo? E derrama sobre o Senhor e começa então a enxugar com seus cabelos. Da palavra que ela estava chorando de gratidão e adoração ao Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali em volta acharam aquilo um horror, né? E o dono da casa, Simão, falou no seu coração, mas se ele fosse profeta mesmo, saberia quem está tocando, né? É a forma cartesiana de ver, né? Mas o Senhor Jesus falou assim: ô Simão, vou falar com você uma coisa. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para eu lavar os pés, não me ungiu. Essa mulher que está aqui, cara, ela não se cansou desde a hora que eu cheguei, entendeu? De chorar sobre os meus pés, enxugá-la com os seus cabelos. Aquela mulher, ela não quis saber quem estava naquela casa, de quem era aquela casa, quem estava lá, quem deixava de estar. Ela viu ali o Senhor, ela quis adorá-lo. Ela foi ali para adorar, assumiu diante de todos. O Senhor Jesus comeu da carne do Senhor e bebeu do seu sangue. E quantas pessoas que estão se envergonhando do Senhor Jesus por muito pouco. Talvez como Pedro. Não conheço esse não. Conhece, você estava com ele? Não estava não. Ó. Então aqui em nome de Jesus, cada um de nós coma da carne do Senhor e beba do seu sangue, porque a vida eterna provém disso aí, de assumirmos o Senhor Jesus por inteiro, porque o Senhor Jesus é a vida. E se nós assumirmos o Senhor, se nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, então nós vivemos. Amém? O Senhor te abençoe. Pensa nessa palavra. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sim, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da gente se envergonhar do Senhor aqui na terra. Não. Meu Deus, tem misericórdia sobre a nossa vida. Pai, dá-nos. Ó Pai, o Senhor já nos tem dado a tua carne e do teu sangue para beber, porque nós temos a tua vida. Então, Senhor, que seja esse o nosso pão. Seja o Senhor, então, diariamente, o nosso pão. Comer e beber do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, abençoa a vida de cada um de nós. Senhor, cada dia aprofundando mais o nosso relacionamento contigo, cada dia mais te curtindo mais, cada dia mais sendo mais e mais abençoados por ti. É o nosso desejo e é como peço ao Senhor nesta hora, pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Valeu, tchau.